Malta, no mês de fevereiro a Prozis está a oferecer 150€ em cupão a uma das pessoas que utilizar o código ZUGATV. Por isso, quando fizeres compras no Prozis, já sabes, usa o cupão ZUGATV para teres 10% de desconto e ficas habilitado a ganhar 150€ em cupão na Prozis. Vamos ao vídeo. Não percebo porque é que Pedro Nuno Santos está a tentar, parece que está a tentar agradar gregos e troianos. Pedro Nuno Santos tem deixado sair para as notícias nas últimas semanas que está a planear uma coligação à esquerda em Lisboa para as eleições autárquicas. Com o Bloco de Esquerda, por exemplo, mas depois abandona a regularização extraordinária, que é uma proposta muito querida pelo Bloco de Esquerda e pela esquerda mais radical, a esquerda do Partido Socialista. Decide abandonar isso e prefere a possibilidade de autorização de residência a trabalhadores sazonais que tenham, por exemplo, uma promessa de um contrato de trabalho. Isto pode ser para agradar a eleitores mais suburbanos, que o Partido Socialista tem uma demografia em eleições autárquicas muito concentrada em zonas suburbanas e que, como nós vimos pelo caso de Ricardo Leão, é uma demografia que parece estar mais próxima, ou mais afeta uma narrativa mais populista em relação à imigração do que a narrativa tradicional. Silva fez imensas regularizações extraordinárias, isto não tem problema nenhum. As regularizações extraordinárias são uma válvula de escape do sistema. Repara, mas o meu ponto não é esse. O meu ponto é que Pedro Nuno Santos decide abandonar as regularizações extraordinárias quando são propostas pela esquerda, ou seja, quando são propostas pelo Bloco de Esquerda. Mesmo que Cavaco Silva as tenha feito, não é esse o ponto. Pedro Nuno Santos abandona isto, já sofreu críticas do Bloco de Esquerda e sofrerá, e depois quer fazer eleições, quer ir a eleições em Lisboa com o Bloco de Esquerda. E, portanto, eu não sei... Já agora, em abono da verdade, muito se tem falado da mudança de posição do PS e do Pedro Nuno Santos relativamente à imigração, mas no caso de Ricardo Leão, por exemplo, ele nunca foi dos maiores críticos de Ricardo Leão e até o protegeu bastante nas declarações que ele fez. Nós temos, eu não sei se isto foi uma mudança abrupta, eu acho que tem sido uma mudança ao longo do tempo, que nós vimos com o caso de Ricardo Leão, que Pedro Nuno Santos decidiu não o criticar muito abertamente, como dizias, e, portanto, já aí demonstrava uma alteração, provavelmente em função das eleições autárquicas, uma alteração de posição do líder do Partido Socialista. Agora, o problema é que, a seguir, eu pergunto, mas qual é a posição em que o líder do Partido Socialista acaba, exatamente? Está a correr, onde é que vai acabar? Onde é que vai parar? Malta, eu quero só parar aqui para dizer uma coisa. Reparem que ela está aqui a fazer uma análise que eu até acho que sinceramente está correta, no sentido em que o Pedro Nuno Santos altera a posição dele em relação à imigração, porque vê que, pronto, as pessoas estão-se a queixar muito, não é? E pode perder eventualmente eleitorado por causa disso. Basicamente é isto. Mas reparem, isto é um dos grandes problemas da democracia, que é os líderes políticos não têm valores. Repara, o PSD, tipo, eles, assim, o que é que eles acreditam? Eles acreditam aquilo que as pessoas eventualmente possam dizer, não é? A espuma dos dias, ou seja, eles não têm valores concretos, coisas que eles acreditam, não é? Uma base de valores, eles não têm nenhuma base moral, eles simplesmente vão conforme aquilo que as pessoas disserem. Portanto, se agora a maioria das pessoas começar a achar que determinado tipo de comportamento é correto, eles começam a achar que é correto, ou seja, não têm nada real, digamos assim, nada que acreditem fundamentalmente, não é? Não tem nenhuma base moral objetiva, não é? É tudo relativo, não é? E pronto, e estão sempre a dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, que é para tentar angariar o máximo de votos possível, não é? É um grande problema da democracia, é que os líderes não estão preocupados em fazer as coisas bem, fazer as coisas certas, estão simplesmente a tentar agradar. Malta, o vídeo vai já continuar, mas antes disso, subscrevam o canal. 71% de vocês não estão subscritos e ajuda mesmo muito se puderem subscrevam e vamos continuar o vídeo. Seria a mesma coisa de, por exemplo, vocês querem fazer tudo o que os vossos filhos querem que os filhos, imaginem, os vossos filhos querem comer gomas a toda a hora, não querem ir para a escola, querem, né, tipo, fazer montes de porcaria e vocês fazem isso para ver se eles votam em vocês. Estão a ver? Tipo, basicamente é isto. Eu sei que é uma analogia assim um bocado se calhar parva, mas é verdade, ou seja, eles estão sempre a tentar angariar o máximo de votos possível, que é o jogo da política, é tentar angariar o máximo de votos possível, mas pronto, não tem nenhuma base moral. Isso acho que é objetivo.
que vai acabar? Onde é que vai parar? E não se percebe muito bem. Mas quais qual é que é a são as grandes alternativa? A ideias alternativa é o quê? do Partido Socialista Mas, aqui? nós temos que evitar aqui fazer caricaturas das posições das pessoas. Não é Mas eu verdade? não estou a caricaturar, Não, Sérgio. estás. Não estou. Qual é a caricatura? Não, estás a caricaturar. Onde é que o Partido Socialista porque tu acaba manifestamente, há uma linguagem subliminar, há um subtexto, quer dizer, o que estás a dizer basicamente é o seguinte: o Partido Socialista tinha uma posição de princípio que se identificava com a virtude. Era perfeita, era humanitária, era de uma abertura perfeitamente liberal, o mercado comanda, são precisos, venham, faz regulações extraordinárias, fica tudo... Quer dizer, isso é uma política. Mas quer dizer, e está subentendido que tens uma preferência para a política desse estilo. Isso não é possível, não é viável. Mas eu não estou a Isso não é dizer isso. viável. Eu até Não é percebo viável, as propostas. não é eu até viável te disse, socialmente, repara que eu até te disse não é que eu viável percebo as propostas de politicamente Pedro Nuno Santos. e potencialmente Agora, pode levar-nos a resultados daqui a 10, 15 anos que são indesejáveis, Sérgio, que estão espelhados na realidade dos outros países. uma citação do líder do Partido Socialista que diz: e da mesma forma que nós regulamos a economia, os fluxos migratórios também devem ser regulados. É uma perspectiva, aliás, muito liberal, defender que os fluxos migratórios sejam meramente decididos pela vontade das empresas ou dos empresários. Isto foi Pedro Nuno Santos a dizer. Aquele argumento que acontecia até Pedro aqui. Nuno Santos. Mas Foi, repara aliás, que Pedro Nuno o segmento Santos, que pusemos. tu dizias aos eleitores em março que Pedro Nuno Santos iria acabar a dizer isto. E os eleitores rir-se-iam dessa ideia. Não sei que eleitores estás a pensar. Pedro Nuno Santos agora, de repente, parece mais próximo da iniciativa liberal a dizer que quem controla a imigração e os fluxos migratórios são as empresas e os empresários. Ele não está a dizer isso. Ele está a dizer o oposto. Qual é a parte Muito liberal defender que os fluxos migratórios sejam meramente decididos pela vontade das Mas empresas. é o que ele está a dizer. O que ele está a dizer é o seguinte. Tu achas que isto não é uma mudança de posição do Partido Socialista? Desculpa, mas ele não está a identificar-se com a iniciativa liberal, ele está a afastar-se da iniciativa liberal. O que ele está a dizer é que quem comanda o fluxo de pessoas não são as necessidades do mercado, não são as carências do mercado. Era mais liberal do que esta... é importante Pedro Nuno está a dizer que considera sejam... que a legislação anterior do PS já não é desejável. Qual é o problema de dizer isto? É uma evidência. Mas eu não acho que haja problema. Então qual é a questão? Sérgio, mas eu não critiquei, e tu a semana passada estiveste aqui comigo, eu não critiquei a alteração de posição do Pedro Nuno e acabei por iniciar a minha intervenção a dizer: eu acho bem que se possa ter um debate sobre a imigração que não se caia em populismos, em que não estejamos a dizer a criminalidade aumenta porque a imigração existe, quando isso vai contra os dados. Quais dados? Os dados que não existem. Lá está. É aquelas coisas que diz, não é? Que é os dados não dizem. Quais dados? Não há dados. Esses dados não existem, não é? Esses dados não existem porque é proibido. Não é proibido, não se pode ter esses dados, é proibido, porque é racista sequer ter os dados. Dizem, é o que dizem, não é? É o que dizem. Não podemos ter os dados porque é racista, não sei o quê e tal. Pronto, ok. Mas depois diz que os dados não dizem. Claro que os dados não dizem porque é proibido ter esses dados. Então os dados não dizem nada porque não existem. Eu já Mas disse o que Pedro Nuno está a dizer o meu é o problema seguinte, é que eu hoje não em dia, percebo a nós não seguir temos qual nenhum Qual é a controle. posição de Pedro Nuno Santos? Mas qual é a parte que tu não percebes? Ela é evidente, é claríssima. Qual é a posição, então? Na situação atual, não existe nenhuma regulação sobre a imigração. Estamos de acordo até aqui? Sim. Não estamos ou estamos? Estamos de acordo. Achas que há regulação? Não há. Acho que é fraca a regulação. É até fraca. agora. Pronto, ok. Então fraca é que é praticamente inexistente. Praticamente inexistente. Isto é verdade. A regulação é praticamente inexistente. E quem é que fez isso? Quem é que fez isso? Malta, deixem nos comentários. Vocês sabem perfeitamente quem é que fez isso. Toda a gente sabe quem é que fez isso. O Partido Socialista. O Partido Socialista é que abriu as portas do país cancaradas, entre quem quiser, de qualquer maneira, sem qualquer controle. Foi isso que o Partido Socialista fez. Foi isso que o Partido Socialista fez. E agora Pedro Nuno Santos está a dizer: não, espera aí, que afinal não pode ser, afinal esta política não serve. Mas quem é que fez essa política? Uma coisa óbvia, é a mesma coisa que vocês deixarem literalmente a porta da vossa casa aberta e pronto, olha, entra quem quiser e tal, estão à vontade, podem entrar. Porquê que uma casa tem paredes e portas e fechaduras e tudo mais? É uma questão de segurança. O país tem de ser exatamente da mesma maneira. Tem de existir um controle de quem entra. Caso contrário, o que é que acontece? Entra quem quiser. E o que é que pode acontecer? Pode acontecer que entram pessoas que não têm as melhores intenções. Como é óbvio, não é? Como é óbvio. E foi o Partido Socialista que fez isto. E o Pedro Nuno Santos, se ninguém dissesse nada, se não houvesse agora, que claro que existe, não é? Uma parte da população que está muito incomodada porque começam a surgir muitos problemas, como é óbvio, não é? Se não começasse a existir este zururu, digamos assim, não é? E estas sensações, olha, é a maneira correta, é as sensações, não é? Se as pessoas não começassem a ter este tipo de sensações, ele não mudava a sua posição, que só me diz uma coisa: não
não acredita em nada. E isso é a coisa que me deixa mais, ou seja, como é que eu ia dizer? Não tem escrúpulos, não tem espinha dorsal, não tem um pensamento, não tem uma visão do mundo, não acredita em nada. Não acredita em nada. Aquilo que ele acredita é o quê? É aquilo que lhe der mais votos, basicamente. O Estado português não exerce nenhum controle significativo sobre quem quer para cá vir, quem efetivamente E há vem, 400.000 quem tem processos no trabalho, CEF, quem por não tem exemplo, não é? trabalho. Temos o problema do Entendemos. CEF, que não funciona. Pronto. Tivemos atrapalhada da extinção do CEF, o problema da AIMA, que não funciona. Quer dizer, todos Mas nós Pedro Nuno Santos agora quer sobrecarregar a AIMA, por exemplo. não deixem-me- quero sobrecarregar a AIMA. Deixem-me juntar aqui o João a esta conversa. Tem estado a O que está assistir em causa aqui é esta... saber se a regulação não funciona, queremos que haja regulação ou queremos que continue como até aqui, em que a prioridade foi dada à necessidade de deixar este caudal fluir, porque a economia, para todos os efeitos, precisava destes trabalhadores. É isso que Pedro Nuno Santos quer dizer quando diz que a posição ultraliberal é aquela que aceita como um facto da vida. Ele não Seja o disse Tudo mercado tem que ser está a determinado defender pelo a mercado. perspectiva Mas eu estou a dele nesta explicá-la situação que se pedagogicamente, disse. que não estou a perceberem que é que ele agora se vem aproximar da iniciativa liberal, não estou a perceber. Mas isso é absolutamente errado. Ou seja, isso também não é verdade. Dizer que a posição liberal, bom, talvez se for um liberal dos Estados Unidos, talvez sim, mas isso não é liberal, um liberal verdadeiro. Eles roubaram a palavra, não é? Mas pronto. De qualquer das formas, pronto, achei que era uma cena interessante trazer aqui para vocês, não é? Para mim, eu acho que toda a gente percebeu o que é que aconteceu no país, não é? Qualquer pessoa que pense um bocadinho consegue logo compreender que, bom, o Partido Socialista escancarou as portas, não é? Ou seja, deixou as portas completamente abertas, disse, venha quem quiser, de onde quiser, qualquer pessoa, de qualquer forma, não existe qualquer tipo de lei, portanto a lei é venha quem quiser, logo não existe lei, ou seja, existe uma lei, mas está mal feita, que é venha quem quiser, não é? Que obviamente não pode ser assim, não é? Qualquer pessoa, vocês deixam qualquer pessoa entrar dentro da vossa casa, não tem sentido, não é? Pronto, e achei aqui um vídeo interessante para vos trazer, que é claro que foi o Partido Socialista que criou este problema, é claro que não vai ser o Partido Socialista a resolver, e é claro que o PSD também não vai conseguir resolver, porque o PSD é muito parecido, se não igual, ok, ao PS, ok? Podem ser diferentes? Podem ser. Quão diferentes? Quase nada, ok? Porque a malta sempre diz, não, mas são diferentes. Epá, está bem, ok, são diferentes, tão diferentes que quase não se nota a diferença, é esse tipo, é isso. Pronto, malta, espero que tenham gostado, fiquem bem e até à próxima.